A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
Eu saúdo todos os que nos assistem agora com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo através do canal 126, canal gratuito via satélite. Para você que tem o sistema RO da Embratel na sua casa, estamos transmitindo também pelo canal da Sky Livre, canal 85 na Sky Livre, que é uma alternativa a esse sistema da Embratel, e também pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e através da Rádio Manaim, estamos transmitindo para você agora o culto da terça-feira. E nós sabemos que esse culto ele é um culto doutrinário, e dentro dele nós temos o Conversas Bíblicas, que você passa a assistir daqui a pouquinho. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, depois vamos cantar um louvor, e daí você passará a assistir ao Conversas Bíblicas. Eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, quando pedimos, Senhor, a Tua bênção, o perdão pelos nossos pecados, o acesso, ó Pai, à Tua presença, a condição de estarmos diante de Ti, de ouvirmos a Tua voz, de alcançarmos o Teu ensino nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem estar à vontade, podem se sentar. E nós vamos agora dar sequência com um louvor. Na volta do louvor, você já fica com o pastor Amadeu Loureiro na condução do Conversas Bíblicas dessa noite. Eu quero saudar aos nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco, nos assistindo pelo canal 126, ou pelo canal 85 da Sky, ou aqueles outros irmãos nossos, mesmo, né? Nós temos os irmãos da Igreja Cristã Maranata, temos outros irmãos também que nos veem, que nos assistem, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar aqui falando sobre dons espirituais no culto e as nossas experiências com os dons espirituais no culto, naquele culto na igreja, no templo, aquele culto presencial. Como é que eles ocorrem? Como é que eles têm acontecido? Quais as experiências que nós temos com os dons espirituais? Continuamos aqui hoje, novamente, com o pastor Marcelo Ferreira, membro do Conselho Presbiteral. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos, paz do Senhor Fábio. Fábio, responsável pelo nosso Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor Amadeu, Marcelo e a todos a paz do Senhor. Meus irmãos, só uma palavrazinha breve para eles entrarem. A doutrina dos dons espirituais não é uma doutrina da Igreja Cristã Maranata, nem tampouco é uma doutrina das igrejas pentecostais. Não. Os dons espirituais fazem parte da doutrina bíblica, que está muito bem citada e muito bem justificada e tal, com detalhes até no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que é pós-Pentecoste, e especificamente nas cartas do apóstolo Paulo. Eu, às vezes, viu, Marcelo e Fábio, uma vez eu falei que me criticaram muito. Eu disse que se Paulo
fosse vivo, ele ia frequentar a Igreja Maranata, e o pessoal, aquela coisa toda e tal, fez aquela confusão toda na internet e tal. Mas veja só, eu até parei de falar isso para evitar muito comentário, mas quem diz hoje, quem fica dizendo hoje que Paulo ia ser Maranata são essas pessoas que nos criticam, porque eles nos chamam, tem alguns que nos chamam de seita e lá no livro de Atos chamaram a igreja de Paulo de seita. Então, quem está dizendo então que Paulo ia frequentar a nossa igreja são vocês que dizem que a igreja é seita, porque a de Paulo também foi chamada de seita. Mas por que esse comentário a respeito de Paulo? Por causa da divergência que havia daquilo que Paulo tinha trazido como doutrina para a igreja, especialmente para o culto, que eram os dons espirituais, a ação dos ministérios, porque a crítica feita ao apóstolo Paulo dentro da igreja não era pelos romanos, nem eram pelos filósofos gregos, eram uma parte nem tanto pelos judeus, mas por alguns alguns que se desviaram da fé e que se tornaram opositores a Paulo. Demas, por exemplo, da Bíblia cita o caso dele, e outros também. Então, para se opor àquilo que ele pregava. E o que Paulo pregava? Uma das coisas que mais Paulo ensinava era sobre a experiência dos dons espirituais. Então, eu quero começar nessa reunião agora com vocês. São 9 dons que Paulo menciona, né? Ele descreve 9 formas do Senhor operar na vida da igreja. E eu começo então com você, Fábio. O que Paulo chama a atenção, de que forma ele menciona essa ação do Espírito Santo na vida da igreja? Quais os objetivos assim que ele menciona para a igreja? Você fez uma colocação na terça-feira anterior, né? Acerca da grande bênção que a igreja recebeu para iniciar a jornada. Foram 2. É o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Porque o batismo com o Espírito Santo era fundamental. Tinham que estar cheios do Espírito Santo. E os dons seriam usados para a direção da igreja. Eles receberam uma missão e tinham que ser governados por aquele que deu aquela missão. Isso é natural, em qualquer lugar. Você recebe um diploma, digamos, de engenheiro ou de médico, você tem um código, você tem uma conduta. E na obra do Espírito Santo é exatamente isso. Você recebeu uma bênção, você foi comissionado, você tem que saber, bom, e agora? Como é que eu devo andar? Como é que é a forma que eu devo caminhar? E Paulo, quando fala dos dons espirituais, ele vai falar dessas manifestações. Eu vi o Espírito Santo operando, desce dessa forma, pela palavra de sabedoria, pela ciência, pela fé. Então ele elenca os 9 dons, mostrando que aquilo a igreja não podia ignorar. Ela tinha que ter a ciência, porque era fundamental. Não quero que sejais ignorantes. Exatamente. Então, era o esteio que a igreja tinha para dar continuidade. Sem dons espirituais não haveria manifestação do Espírito Santo. Sem a manifestação do Espírito Santo não haveria profecia. E a manifestação do Espírito Santo, o próprio Paulo diz, Fábio, era para edificar a igreja. O dom espiritual, isso, Marcelo, você vai falar, alguns erros que no início os pentecostais, de uma forma geral, tiveram, né? Nós também tivemos essa dificuldade no início, nós tivemos também essa dificuldade, fomos desenvolvendo isso com o tempo, de entender que o dom era uma propriedade pessoal de cada um. Isso foi muito prejudicial aos movimentos pentecostais. O dom é meu. E quando, na verdade, Paulo não fala assim sobre o dom. Dentro desse contexto, Amadeu, acho que um divisor de águas no nosso meio é o entendimento que o Senhor deu que os dons estão sujeitos ao governo. Por que muitos grupos evangélicos se fecharam para os dons? Porque não conseguiu ter controle dos dons. Exatamente. Aqueles dons soltos, aquelas loucuras que aconteciam, e aí vem as decepções, vem aquilo que é dom e o que não é dom no meio. Então, acho que muitos até desejavam, alguns, mas se fecharam. Quando o Senhor nos dá esse entendimento, acho que é a grande virada, entender os dons existem,
mas eles estão sujeitos ao ministério. Então, esses dons precisam ser julgados, porque nem tudo que é entregue como dom é dom. Então, quando o ministério tem essa capacidade, aí tem 2 dons fundamentais, que é o discernimento de espírito e o dom de sabedoria. Para discernir os dons, que a palavra de um profetiza, outros julguem. Tá? Então, o pastor tem, o ministério tem uma grande responsabilidade em relação aos dons, porque é ele que vai cuidar na igreja da credibilidade dos dons, desse filtro, para não passar para a igreja o que não é dom. Quando isso funciona bem, e a gente vê isso muito claro no ministério de Paulo, que os dons estavam sujeitos ao governo. Vou dar aqui um exemplo, veja se cabe. Quando o profeta Ágabo entrega um dom, pega o cinto dele, olha, esse homem, dono desse cinto, vai ser preso em Jerusalém. Aos irmãos, ele não pode ir para Jerusalém. Foi um entendimento dele dos dons. Paulo discerniu que não, que o dom era isso, que ele ia se cumprir, mas que ele podia ir sim. Então o dom ficou sujeito ao ministério. Ele pegou o dom, discerniu, entendeu que o Senhor não estava proibindo que ele fosse. Mas é o que estava profético. Boa colocação, boa colocação. Então, esse é um ponto, eu acho, muito importante, né? Boa colocação. E o dom sempre tem um objetivo, né? Exato. Né? Você vê, por exemplo, Paulo queria ir não queria ir para Macedônia de jeito nenhum, né? Ele queria ir primeiro para a Ásia, Bitínia e tal. Depois a visão passa a Macedônia. Chegou lá, ele foi preso, poxa. Então, né? Ele podia ter dito, mas eu queria ir para outro lugar, né? Mas o senhor tinha um objetivo ali. O dom espiritual tem um objetivo, e claro, porque é isso que Paulo diz. O dom espiritual tem um fim proveitoso. Então você chega a um acontecimento ali na igreja e tem uma finalidade. E Paulo discerniu isso, exatamente. Esse exemplo é interessante. Outra coisa muito interessante está no Ministério Jesus, sobre corpo que Paulo fala, quando Jesus discerne a revelação que Pedro tem e depois a colocação que Pedro em seguida faz, querendo que Jesus não fosse para Jerusalém. Aqui, Jesus disse, você teve revelação, aqui não. Entendeu? Então isso quer dizer, o mesmo homem que aqui teve uma revelação, esse mesmo homem aqui, ele falhou. Então isso fica ali um ensino para nós, entendeu? De como, né? Nós não somos perfeitos, é por isso que é corpo. Aqui. Exatamente. Não é. E Paulo, Mateus ali registrando aquilo que Jesus falou, né? Ele diz o seguinte, na revelação, ou seja, aquilo que Pedro trouxe, que não foi nem da carne nem do sangue, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, exatamente. A nossa vitória está exatamente isso. Está na revelação, é incontestável, Dom veio, né? É incontestável. A revelação é incontestável. Agora, eu queria trazer para vocês aqui um assunto, porque os dons espirituais são 9. E eu queria trazer para vocês aqui uns dons que às vezes nós no começo tivemos muita dificuldade com esse tipo de dom, com esse tipo de dom, com esses dons. Por exemplo, as curas e as maravilhas são dons espirituais. Mas como que eles acontecem na vida da igreja? Será que é uma forma? Como é que eles existem doutrinariamente na vida da igreja? Amadeu, até um pouco antes de entrar nesse assunto, me permitir, o assunto anterior, eu acho que um dos grandes erros da tradição é tentar racionalizar o dom. Certo. Quando eles pegam o dom e tentam racionalizar, você não compreende, porque dom é mistério. O dom é um exercício da fé. Então, como é que você vai racionalizar, por exemplo, o dom que o Senhor deu a Abraão para sacrificar o filho, quando o Senhor disse que do filho dele nasceu a multidão? Na razão, você não tem como. O Senhor leva Israel pelo deserto, sendo que pelo caminho dos filisteus gastaria 2, 3 meses para chegar. Então, quando você pegar um dom, o dom é um ato de fé. Acho que esse é um ponto importante. Mas você estava falando de dons de curar. Eu acho que existe os dons invisíveis, que a gente chama, eles têm uma diferença no dia a dia da igreja dos dons visíveis. Né? Os dons visíveis, visões, revelações, interpretação, línguas, eles são, no próprio nome já fala, ele está muito no dia a dia da igreja. O dom de curas, por exemplo, me parece que são sinais que o Senhor opera no meio da igreja. Então, o dom está no plural, né? Dons de curar.
Ele pode vir durante uma pregação, ele pode vir na glorificação de uma criança, ele pode vir durante um louvor. Mas eles são sinais pontuais que o Senhor opera no meio da igreja quando o corpo está precisando. Exato. Muitas vezes a cura nem é porque foi curado. Exatamente. Ele nem fica na igreja às vezes. Exatamente. Mas naquele momento, por algum momento, por questão profética, por questão da igreja, a igreja precisava daquele sinal. Ó, isso é muito... Eu quero chamar a atenção dos irmãos, essa palavra do pastor Marcelo, é muito importante. Olha só, nós vamos trazer primeiro o conceito de dom espiritual. O dom espiritual tem um fim proveitoso. O fim proveitoso não é o que é usado. Quem é usado, ou a pessoa, o homem em si, não é isso. O fim proveitoso é a igreja. A igreja. É isso que o Marcelo está dizendo. Às vezes, a pessoa que teve a experiência de cura, às vezes nem ficou. Mas o Senhor deu, através da experiência de cura que ele teve, uma experiência espiritual para uma pessoa que estava chegando, uma pessoa que viu, um familiar que viu, às vezes um parente, o esposo, a esposa, que viu. O benefício foi para esse aqui, mas o benefício maior não foi para aquele que foi curado, foi para um outro. Então isso é dentro daquilo que Paulo fala sobre a cura. É essa linha que nós pregamos como as curas para a igreja, porque o perigo de você, na cura, você evidenciar uma pessoa ou alguém, isso virá uma dificuldade. Está muito claro isso, Marcelo, na experiência de Eliseu e Naamã, né? Entendeu? Quando o Naamã quis lá dar um presente para Eliseu, e Eliseu recusou, e Geazi foi atrás e pediu, e o juízo veio sobre Geazi. Então, a cura na vida da igreja é um dom. Marcelo colocou muito bem, está no plural, porque ele vem de várias formas. Às vezes o senhor dá um dom no culto profético, dizendo que vai curar naquele culto. E durante o culto, durante um louvor, durante uma mensagem, o senhor cura. Às vezes pode ser na imposição de mãos, mas isso é muito importante para que essa ênfase não saia daquilo que é o objetivo da palavra. E é interessante, meu Deus, o senhor deu uma experiência um tempo atrás, tinha uma família no alojamento do lado da igreja, né? Estava fazendo um tratamento, era uma jovem, estava com um problema sério, não conseguia andar, cadeira de rodas. E no ensaio do grupo de louvor, a igreja tinha ali a área de hospedagem, do lado era a igreja, né? O grupo começou a cantar um hino, não me lembro o hino. Ela tinha sonhado que aquele hino ali, quando fosse entoado, o Senhor ia curá-la. Ela saiu de lá do alojamento e tentando andar, e andou. Chegou na igreja, próximo, né, ali, no mesmo lote, né? Chegou na igreja glorificando o Senhor, o grupo todo parou de cantar, fui curada, fui curada, fui curada, por conta do hino. O Senhor tinha mostrado para ela que haveria uma operação durante aquele hino, e na hora que começou o hino, o Espírito Santo disse assim, é agora. Ela foi lá, recebeu uma cura, saiu curada. Muito bom. Isso muitas maneiras, né? O começo, você parar para conversar com o Gedeuti sobre o começo, essas coisas de cura, eu vi algumas, entendeu? Grande dificuldade e grandes decepções. Sim. Grandes decepções por não entender exatamente o que está na palavra. Nós hoje pregamos que a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra. Você não pode sair da palavra. Quando você sai da palavra, você erra. Você falha. A doutrina bíblica, quer dizer, ela tem uma linha. Se você sai daquela linha, o Espírito Santo não tem compromisso com você. O Espírito Santo tem compromisso com a palavra. Então, cura. Você está entrando numa linha que é bíblica, que é aquilo que o Espírito Santo disse. Tal. Aí você desvia disso, os problemas são muito sérios, porque às vezes você entra, numa derrocada, numa situação difícil. Por quê? Porque não era aquilo que o senhor queria.
para aquele assunto não era aquilo. Então, a cura existe, você falou, esse caso aí do cadeirante, você viu. Eu vi em Vila Velha 1, né? Jonas era vivo, eu era estudante de medicina, eu vi uma cura de um cego. Entendeu? Quando Jonas, numa interpretação de língua, disse, era durante um culto de ceia, vou dar um sinal à igreja. Entendeu? E falou, há uma criança aqui e tal, assim e tal. Todo mundo sabia que a criança está lá, a criança de 5 anos. Então, e o senhor ia curar e curou. Então foi uma coisa assim, extraordinária, entendeu? A igreja quase que veio abaixo daquilo que o senhor fez. Agora, era uma linha que o Espírito Santo queria. Agora, você já pensou se depois daquilo ali o Jonas resolvesse ser o homem da cura, trazer todo mundo para ser curado, para isso, para aquilo? Tinha sido... Aí as decepções seriam grandes, porque foge daquilo que é a doutrina da Bíblia. A cura, se ela vai acontecer dentro de uma linha, dentro de um propósito que o Espírito Santo quer para a igreja. É para aquilo que o senhor quer fazer e não para aquilo que eu quero. Eu não sou o dono do dom, entendeu? Eu sou um instrumento para a edificação da igreja, mas naquilo que o Espírito Santo quer. E, Amadeu, outro cuidado que é preciso ter em relação aos dons de curar, é que às vezes o senhor dá revelações e visões que vai estar curando, mas é preciso ter muito discernimento se é cura física realmente ou se é espiritual. Já houve casos que estão mostrando uma visões e era no sentido espiritual. E numa precipitação, acaba se anunciando uma coisa que não vai acontecer e cria esse desgaste e essa decepção. Então é muito importante ter esse discernimento do que exatamente o senhor está falando. É mesmo como cidadão de morte. Quer dizer, às vezes não é nada físico, é uma questão espiritual da pessoa. Exato. Então, é isso que faz uma diferença muito grande no dia a dia da igreja em relação Olha, veja como é que são as coisas. Vou contar uma experiência aqui, não vou dizer nomes porque não há nenhuma dificuldade. Eu fui pastor dos pais do pastor Gedeutildo, tanto o senhor Abílio como Dona Sara. Dona Sara, com 80 anos de idade, mais ou menos, tal, ela foi acometida de um câncer. Tal. E quem operou a Dona Sara foi um professor meu, um excelente cirurgião, um professor, dos melhores cirurgiões na época e tal. Eu assisti a cirurgia complicada, um tumor aderente, aquela coisa toda e tal. E o professor disse para mim e tal, e tinha até um outro, acho que o Jabinho, que era neto, estava também na sala, não me lembro se o Jabinho era muito novo na época também. Mas o cirurgião disse 6 meses, prognóstico dela. O tumor era muito difícil, ele não conseguiu nem ressecar todo. Deu 6 meses de vida para ela. Tá. Conversei com a família, falei para a Gedeutildo e tal, aquela coisa toda, para casa. Então, passaram-se uns meses, ela até fez uma viagem, ficou assim bem, aparentemente. Aí ela começou a piorar e tal, aquilo dentro daquele prazo, piorar. Mas aí eu cheguei um dia na casa lá, ela estava mal, entendeu? O tumor recidivou, fistulizou, mas um quadro deprimente. Eu chamei, falei com, acho que Sarinha, falei com o Gedeutildo, olha, não passa de hoje para amanhã, poxa. Tem jeito não, tá muito difícil. Bom, tudo bem. No outro dia, eu cheguei lá e ela estava melhor. Aí ela contou uma experiência, ela, Dona Sara, é a mãe da Sarinha, a mãe de Gedeutildo, que de noite, um anjo, ela viu o anjo, chegou do lado dela e começou a mexer na ferida dela. Ela fistulizou espontaneamente, sinal gravíssimo, muito grave da doença e tal, do tumor. E o anjo chegou, mexeu ali alguma coisa. Tá. A gente, às vezes, médico, às vezes é muito cético com relação a isso. Tal. No entanto, naquela semana, aquela fístula fechou. Inacreditável, não era para fechar.
Fechou. Cicatrizou. Na outra semana, ela começou a andar. Foi recuperando, e todo mundo boquiaberto. Essa mulher voltou a andar. Depois de tudo isso, viajou pela Europa com as filhas, não sei o que lá. Morreu com 100 anos, pô. Ela tinha 80 anos, 81, 82, morreu com 100 anos. Quer dizer, morreu de outra coisa, morreu já da idade, não do problema que ela teve. Então, veja só, as experiências de cura que a gente tem, elas são muito ligadas a um projeto que Deus tem profético, porque o dom é profético, mas ele tem uma linha, e a linha tem que ser aquilo que é a vontade do Espírito Santo. Não pode ter uma interferência do homem, porque o homem não se vai descer, não se promover. Isso é um erro crasso que nós todos podemos cometer. Isso os movimentos pentecostais criaram muito. Mas nós estamos encerrando a nossa conversa sobre os dons no culto, os 9 dons no culto, a maneira como os dons são usados no culto. Queremos aqui agradecer a presença do pastor Marcelo, que tem muita experiência com dons, a igreja com muita experiência com dons, pastor Fábio também. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, Paz do Amadeu. Senhor a todos aí, Amadeu, Marcelo. Até a próxima, irmãos. E vamos continuar trabalhando. Só concluindo, dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. Quem não tem dom espiritual, usa os recursos da graça para receber os dons espirituais. Vai jejuar, vai madrugar, vai orar, e o Senhor vai conceder dons espirituais. A paz do Senhor a todos. O meu coração abri para teus mistérios. Os meus olhos foram abertos para contemplar a tua salvação. Ouço a tua voz, pois o meu coração não está endurecido. A tua doutrina, Senhor, goteja em meu coração. A tua palavra é viva e eficaz. Tudo que preciso é de ti, Jesus, a pérola de grande valor. Bem-aventurados os meus olhos, porque vejo a tua glória. Eu posso ouvir a tua voz e compreender com o meu coração que a tua palavra seja semeada em mim e possa gerar frutos de justiça. A tua doutrina, Senhor, goteja em meu coração. A tua palavra é viva e eficaz. Tudo que preciso é de ti, Jesus, a pérola de grande valor. Quem tem ouvidos para ouvir, tudo que precisamos é de ti, Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos aqui a aula
que foi trazida, na verdade, uma conversa, né, em formato de live, de podcast, que é o Conversas Bíblicas e que nos agrega muito no conhecimento daquilo que é a doutrina, aquilo que a palavra do Senhor nos dirige. Nós vamos agora colocar diante do Senhor o nosso culto com uma oração. Convido você a se posicionar para nós orarmos agora ao Senhor e pedirmos que a bênção dele e o ensino dele permaneça no nosso coração. Vamos orar. Senhor, pedimos que Tu abençoes agora cada servo Teu, cada serva, cada pessoa que acompanhou, Senhor, esse momento, que viveu essa experiência, que aprendeu de Ti, Senhor, que vive esta Tua obra. Pedimos que Tu abençoes, que despeças, Senhor, desse momento em paz, mas continue com cada um de nós a nos abençoar, Senhor, a estar ao nosso lado. É a oração que fazemos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, glória a Jesus. Está encerrada essa transmissão. Queremos lembrar do número 0800, está na tela, 0800 707 3076. Esse número é para assistência espiritual. Às vezes você já ouviu esse número, algumas vezes já transmitimos aqui e eventualmente nunca precisou de ligar, nunca passou por um momento em que precisasse de uma oração. Pode ser que você tenha sentido isso, ou você pode ter uma assistência na sua igreja muito próxima, o pastor está sempre ao seu lado. Isso é uma bênção. Mas certamente há pessoas que você conhece e que não conhecem isso, não conhecem esse projeto e precisam desta bênção. Então, compartilhe esse número com pessoas que você sabe que estão precisando, parentes, amigos, colegas de trabalho, que estão num momento de luta, de aflição. Passa esse número para eles, você liga nesse número e você vai receber uma bênção, tá bom? Está aí o QR Code, se você quiser pode apontar a câmera do seu celular para ele, já salve esse número na sua agenda e já compartilha com todos aqueles que precisam. Também, se você precisa ligar e você está nos assistindo no exterior, está aqui o número do WhatsApp. É a mesma coisa, a mesma assistência. Você vai ligar pelo WhatsApp, vai ser atendido 24 horas por dia, todos os dias da semana. Temos sempre pessoas de plantão ali para atender você, para orar pela sua vida, para transmitir uma palavra de Deus para você e sempre ressaltamos, sem pedir nada em troca, nem oferta, nem contribuição e nem vamos tentar vender nada, nem livro, nem nada para você. É de graça mesmo. Lance mão desse recurso que é uma bênção para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Você recebeu uma bênção, teve uma experiência no culto de hoje, no Conversas Bíblicas? Está aqui o QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e mande para nós a experiência que você viveu. Amém? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.